Estamos de volta com o Esporte Diário aqui pela sua TV Diário. Rapidinho, numa pincelada, vou falar aqui sobre os 4 do Rio de Janeiro, numa toada só, e depois a gente vai entrar num assunto que interessa pra gente, que é o campeonato da Série B. Falando rapidinho sobre a equipe do Flamengo, técnico o Zé Ricardo, né, está feliz com o que o time vem produzindo. Apesar de os resultados que aconteceram, fez com que o time não ficasse na segunda posição do campeonato, mas mesmo assim ele ficou feliz porque o time está produzindo, ou seja, está conseguindo manter um padrão depois que ele chegou. O Flamengo está com chances de chegar a uma Libertadores, por enquanto, se o campeonato terminasse. Falando sobre o Fluminense, o zagueiro Henrique, né, o zagueirão Henrique, ele recebeu o terceiro cartão amarelo e não joga a próxima partida do Fluminense. Com isso, o jogador, né, vai ficar de fora. E o treinador Levi Coupe vai tentar achar um zagueiro, ou vai treinar um zagueiro para fazer a função do Henrique, que vai ficar de fora da próxima partida. No Botafogo, o técnico Ricardo Gomes teve 2 notícias boas e uma ruim. As notícias boas foram as seguintes: que o Carly e o Sassá estão de volta, estão liberados pelo departamento médico. Enquanto isso, o Ayrton pode ficar de fora da partida, já que se lesionou na partida contra a Ponte Preta. Vai fazer ressonância magnética para saber a situação do jogador. Aproveitando para falar da Série B, do Vasco da Gama, o zagueirão, o xerifão Rodrigo, está de fora da partida, recebeu o terceiro cartão amarelo e também não vai atuar no próximo jogo contra o Sampaio Corrêa, que é o retorno do campeonato da Série B. Jomar deve ser o escolhido do técnico Jorginho para a função. Agora sim, nós vamos falar da Série B do campeonato estadual. Vamos aproveitar esse bloco e também um outro para falar sobre a Série B, que o triangular final, a federação faz um regulamento que acaba prejudicando o próprio desempenho dela, porque se ela faz igual à primeira divisão, quem ganhou ou quem desce, o descenso, primeiro e segundo colocado, já está no campeonato, aí ficaria tudo tranquilo. Aí inventa uma situação de um torneio, né, para poder discutir, porque o time que tiver melhor número de pontos para poder chegar, como é que tem maior número de pontos, no caso, né, o americano tem, por que entrar um outro clube, dependendo da situação. Então, João Carlos está aqui, o treinador do americano, vai ter um papo com a gente. João Carlos, como é que vive essa expectativa de começar o campeonato novamente, um recomeço do campeonato, porque os jogadores vinham num crescente, estavam disputando uma competição, e quando você está disputando uma competição, você está dentro, você está focado. Aí para, eu estava conversando aqui e conversei durante os outros dias que o americano e o Campos tinham uma vantagem que eles vinham jogando, enquanto que o adversário, o Iguaçu, estava parado, estava fazendo um amistoso, mas não estava em ritmo de jogo. Uma coisa é você disputar um amistoso, outra coisa é você jogar valendo 3 pontos. Como é que fica agora a situação do americano, principalmente o lado psicológico, Carlos? Com certeza. Eu acho que nesse momento, uma das coisas mais difíceis é você trabalhar o psicológico do jogador, sabendo que tem que prepará-los, tem que dar o melhor para daqui a, se calhar, 15 dias ou um mês e meio, que você vai fazer o jogo que vai nos determinar aquilo que a gente trabalhou o ano inteiro. Então, a gente tem justamente focado na seguinte situação: é louvar que nós conseguimos a possibilidade de estar no triangular e saber que, no momento, independente se vai ser a 15 dias ou um mês, nós temos que estar preparados. Eu acho que é o que eu coloco para os atletas. Muitas vezes se passam a carreira inteira buscando estar em momentos decisivos, buscando estar na parte de cima da tabela. E hoje nós temos a oportunidade de estarmos brigando por um acesso numa equipe que é muito representativa no futebol brasileiro, que é o americano. No caso, João Carlos, veja só, a gente sabe que o preparador físico do time, vocês trabalham com projeções, ou seja, é assim: começa um trabalho, 70%, 80% durante a competição, chega a 95%, que se chegar a 100%, geralmente a tendência é depois a cair. Trabalha-se com 90%, 95% até a última rodada da competição. E agora, como é que fica essa porcentagem, esse novo recomeço, para que você possa ter os jogadores em condições como vocês programaram desde o começo da competição? Como você bem disse, a gente vinha numa fase, numa crescente muito grande.
Aí, quando tivemos a classificação e a possibilidade de resguardar alguns atletas para o triangular, foi justamente essa fase que a gente procurou fazer o seguinte: sabíamos que daqui a alguns jogos a equipe iria entrar numa fase decrescente física, então nós tínhamos que restabelecer o grupo fisicamente para que nós pudéssemos entrar no triangular numa ponta de dar continuidade a essa crescente que a gente vinha. A partir da quebra dos jogos, obviamente a gente ficou assim, o planejamento fica um pouco inseguro, porque a gente não sabe se é em 10 dias, se você vai dar uma carga maior essa semana, aí você dá uma carga menor, aí após os 10 dias não tem o jogo, pode ser que seja no próximo 10 dias, e você fica naquela dúvida sempre. A partir desse momento, acredito que só irá voltar realmente após as Olimpíadas. Então nós temos um mês aí que nós temos que preparar praticamente uma nova pré-temporada para que nós possamos chegar. Ritmo de jogo é complicado, nós vamos procurar fazer alguns jogos amistosos, como já tem alguns previstos, mas a gente sabe que não é o ritmo competitivo que a gente vinha tendo durante a competição. João, falando um pouco sobre o Felipe, né? Ainda no primeiro turno o Felipe se lesionou, e o americano esse ano, vamos dizer assim, teve que encaixar uma forma de jogar sem o Felipe, né? Uma forma mais coletiva de atuar, né? Ano passado o Felipe era um jogador que sobressaía mais nos jogos durante a Série B, e esse ano o americano com mais peças de reposição, montou um elenco realmente com mais opções, conseguiu, mesmo assim sem o Felipe, ter uma boa campanha. Como que foi no momento ali que vocês perderam o Felipe? O que você pensou ali já em colocar na equipe? Nicolas, o Felipe, você esteve com a gente lá no ano passado, você sabe, o Felipe é um jogador diferente, obviamente. Nós, quando planejamos a equipe para esse ano, nós planejamos sabendo que nós poderíamos correr alguns riscos. Então, para que esses riscos não houvesse, nós tivemos que trazer alguns atletas que nos suprissem as deficiências que nós tínhamos ano passado de falta de grupo, né? Então, esse ano, nesse aspecto, eu estou até bem à vontade, porque a gente trouxe o Juninho Bolt, a gente trouxe o Juninho, nós trouxemos até o Lucas Formiga, que é um atleta que tem muita qualidade, que não teve a possibilidade de dar sequência, até porque os outros não deram essa oportunidade, né? O Ramon tem feito um campeonato muito bom. Então, nós ficamos bastante à vontade com relação a isso. Hoje nós temos peças de reposição. O time realmente, independente do Felipe estar jogando ou não, o Felipe até é uma parte forte nisso, que é um jogador muito tático, que integra muito bem o grupo. Não é um jogador que joga só para ele, é um jogador que joga para a equipe. Então, nós conseguimos realmente, independente do jogador que estava entrando, nós mantivemos a mesma regularidade. A prova disso é que nós mudamos completamente uma equipe do primeiro turno para o segundo turno. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns jogos do americano no ano passado, né, e vi o seguinte: quando chegou na reta final, principalmente no jogo contra o América, aqui, que foi no estádio ali de Oliveira e Souza, os jogadores do americano extenuados, cansados, porque vários jogos teve que sair atrás, né, virar o jogo, e no final os jogadores estavam tendo cãibra. E o time desse ano, eu vejo o seguinte: tem uma qualidade, não é uma qualidade até técnica não, mas física, um trabalho mais bem elaborado, mais bem preparado, que o time não caiu em momento nenhum durante a competição. Ou seja, serviu de experiência o ano passado para que você pudesse trazer as peças certas e montasse um time que fosse realmente aquele time assim: eu sei que esse jogador tem capacidade de ir além dos 90, porque vai ser necessário, porque esse triangular já é extra-campo. A gente sabe que é um extra que o jogador tem, que ele sabe que tem um campeonato todo, mesmo preparado, sabendo que esse extra, que é a parte mais importante do campeonato para o americano, para o campus e para o Nova Iguaçu, é agora o triangular, porque o resto é só classificação. O campeonato é agora, ou não? Ailton, o que você falou foi precisamente o que ocorreu no ano passado e que nós tentamos fazer com que não ocorresse esse ano. Ou seja, nós ano passado chegamos numa fase triangular onde nós não tínhamos mais força para buscar os nossos objetivos, enquanto o América vinha se recuperando, a Portuguesa tinha um grupo muito maior, e esse ano nós trabalhamos tudo. Desde o início eu falei isso, que a gente queria chegar ao triangular com uma equipe fresca para que pudesse buscar realmente os objetivos, porque realmente o que vale o título é o acesso. Sem dúvidas. Entendeu? Então, quando eu cheguei na fase do triangular, na fase da semifinal do segundo turno, com a possibilidade já de estar no triangular, nós conversamos, eu chamei
a minha comissão técnica, o preparador físico Rodrigo, e conversamos como é que nós faríamos para dar uma segurada para que nós pudéssemos ter uma equipe, porque veja bem, nós jogamos o jogo final contra o Campos, nós sendo campeão, nós jogaremos 3 dias depois com o Nova Iguaçu, que vinha fresquinho esperando a gente. E num jogo que ali se ditava os nossos objetivos da competição. Então não teria como a gente pegar, botar a equipe que vinha jogando durante 7 jogos numa batida muito forte para jogar aquele último jogo com o Campos, que nós iríamos praticamente abortar o nosso principal objetivo, que era o acesso. Então nós trabalhamos tudo isso, nós planejamos tudo isso para que nós pudéssemos chegar realmente no triangular, realmente em condições de buscar o nosso objetivo principal, que é o acesso. E eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, Nicolas, e vou deixar aqui para o João Carlos, que é o seguinte: a gente sabe que no futebol você tem o quê? Você tem o grupo que está ali, está inscrito para jogar a competição. Ninguém vai para o time, é reposição, né? Vamos colocar aqui que é para completar o elenco. Tá bom, é para completar o elenco. Aí o jogador se machuca, o titular, quem vai entrar? É o jogador que veio para compor o elenco. E dependendo, às vezes, do jogador que veio para compor o elenco, né? Ele supera aquele que é o titular. Então, eu vou deixar uma pergunta aqui, que a gente vai pôr intervalo, e na volta o João Carlos vai responder pra gente. O seguinte: claro que aí as pessoas começaram a dizer, porque teve armação, porque entrou com o time reserva, facilitou a vida do Campos. Peraí, o americano, como você falou, né, a resposta anterior, já preparou tudo, sabendo que ia ter, 10 dias depois, um jogo valendo a classificação, que é a chegada a primeira divisão, que é o objetivo comum, ou estão desmerecendo a campanha do Campos, que vinha de 13 partidas invictas. Ou seja, o americano facilitou, ou o Campos teve também condições de ganhar do americano, já que vinha fazendo uma bela campanha. Olha, vamos dar mais uma paradinha no Esporte Diário aqui pela sua TV Diário. E já voltamos com muito mais aqui com o último bloco, falando sobre a Série B do Campeonato Estadual. É um instante só e já voltamos.